Boa tarde, olha eu aqui, ó. Estamos aí, né, em recuperação, né, reabilitação, né, reabilitação, é assim que eles chamam. Depois de um grande susto, ainda não podendo trabalhar, só semana que vem. Mas, gente, agradecer aí a todos, né, assim, milhares de mensagens que a gente recebeu, mensagens incríveis, né? Agradecer a Deus, porque não tenha dúvida que foi Deus que agiu em tudo isso, e a vontade dele é eu continuar aqui, né? Então eu quero agradecer a todos, né, pelas mensagens. Tô vendo aí muitos alunos chegando aqui também na mensagem. Agradecer a minha família, agradecer a todo mundo, né, por essa semana, né? Que foi uma semana diferente, mas uma coisa interessante também que eu quero trazer de reflexão para todos vocês, alguns pontos que eu aprendi bastante nesses dias. Uma reflexão que eu tenho muito é que todo desafio, grande desafio que eu passei na minha vida, Deus me colocou num lugar mais alto na sequência, sabe? Eu já tive cirurgias do joelho, que aí é lesão de futebol, né? Tive rim, mas toda assim dificuldade que eu tive, doença ou emocional, na sequência Deus me colocou num altar muito maior. Grande Reginaldo, abração, irmão. Me colocou em um lugar muito mais alto. Então eu creio que verdadeiramente todo desafio que a gente passa, todo desafio que Deus permite você passar, permite a gente passar, é um aprendizado e um preparo para uma nova fase, uma nova era. Especialmente eu nunca imaginei que eu fosse ter um problema no coração. Nunca. Todos os que me seguem aí sabem o quanto eu sou cuidadoso com isso, o quanto eu treino, o quanto eu me alimento, o quanto eu cuido disso. Não vou dizer que eu sou 100%, mas sou ali 85% a 90% com cuidados. Os exames estão sempre em dia, né? Os exames estão sempre em dia. O meu último exame tinha 3 meses. Então, era uma coisa que eu nunca achei que fosse acontecer. E todos os médicos, eles falavam para mim, todos os meus médicos, assim, não é de 1 ano, 2 anos, fui o ano passado e falou, não, tô falando de coisa de 20 anos, tá? Falou, olha, que eu faço aqueles exames, né? Que se você tem tendência a câncer, tendência a cardíaco, pô, são exames que custam 30 mil reais pra você fazer, que plano de saúde não cobre. E os meus deram, vai pra Itália, o exame para retornar, demora um tempo para chegar. E toda vez que eu fiz isso, nunca deu que eu teria chance de nada. Ou seja, o meu infarto foi provocado, tá? Ele não é uma doença, eu não tenho doença do coração, não tenho nada disso. Ele foi provocado, né? Então, a gente às vezes provoca coisas na nossa vida. Às vezes você provoca uma dívida. Às vezes você provoca a quebra da sua empresa. Às vezes você provoca um divórcio. E é muito interessante isso, porque muita coisa a gente provoca na nossa vida. A gente não tem a tendência daquilo e a gente acaba provocando, como a pobreza, algo provocado, né? Ninguém tem tendência à pobreza, né? A nossa tendência, biblicamente, espiritualmente falando, é de riqueza. Mas as pessoas provocam isso na vida dela. E aí é uma boa reflexão de você começar a olhar os resultados que você tem na vida em todas as áreas, emocionais, financeiras, amorosa, profissional. O que você tem provocado? O que você tem provocado para acontecer essas coisas? A outra coisa que eu aprendi, e Deus nos ama muito,
é para você ficar atento a sinais, cara. Porque como eu nunca... Tudo que eu olhei na minha vida e tudo que eu fiz em relação à saúde, eu tenho um índice de gordura sempre abaixo de 10. Sempre abaixo de 10, né? É difícil me ver com um índice de gordura corporal acima de 10. E aí você pega um negócio desse, eu tava com colesterol, quer dizer, uma coisa sem sentido nenhum, né? A acontecer. Eu nunca fumei, eu nunca bebi, né? Eu tenho um sono legal, sabe? Zero problema. Aí de repente você tem isso, é uma coisa que ninguém acredita. Minha família, ninguém acredita, né? Meu pai, minha irmã, minha esposa, meus filhos, ninguém acredita, né? Mas uma das coisas boas é que você precisa prestar atenção nos sinais que Deus coloca na sua vida. O que eu sentia aqui, nessa região aqui, na terça-feira eu senti assim um pequeno desconfortinho, tipo, mas muito leve. Tomei uma água com gás, rápido, dei uma engasgadinha, meio isso. Nem liguei, falei. Fui pro jogo assistir no estádio, corri, pulei, voltei para casa à tarde aquele dia. Na quarta-feira, esse desconforto bem leve, né? Continuou, fiz live todos os dias de manhã. Fui da academia todos os dias. Aí, terça, quarta e quinta, né? Fiquei no treinamento lá com o pastor Josué, impulso pastoral o dia inteiro. À noite, a gente tinha encontros, reuniões, tudo normal. Na sexta-feira, que foi, eu estava aqui em casa com o pastor Josué, tomamos um café juntos, pastor Samuel, pastor Wallace, tomamos café juntos, minha esposa. Depois eles foram embora, fui pra academia, malhamos lá 2 horas, normal, fiz aeróbico, sem sentir nada, nenhum desconforto. Zero. Voltei para casa, dormi, descansei, almocei e fui pro escritório. Eu fui pro escritório, tinha uma reunião com uma agência, né? Que é uma agência que estava fazendo marketing pra gente, que tá dando muita dor de cabeça. Né? E ali sim, foi um momento que eu me exaltei de ver... Ninguém gosta de se ver roubado, né? De se ver enganado, de se ver lesado. E essa agência de marketing estava fazendo isso, eles muito dedicados, trabalhavam bem, mas muito incompetente. E me venderam 5 posts e entregava 3. E querendo ter razão nas coisas, então a gente entrou numa certa discussão ali, né? Mas tudo bem, passou. Na sequência entrei em outra reunião, muito leve, tranquila, com o Jean. Gente, vai começar as gravações de vídeo do nosso evento de Campinas. Aliás, que vai ser dia 3 e estejam, que a gente vai inovar nisso daí. E de repente, a dor deu uma aumentada aqui no peito, assim. Só que o que me chamou a atenção foi que deu uma dor no ouvido. Quando deu a dor no ouvido, incomoda. Eu ia gravar o vídeo. Falei, cara, eu não vou gravar vídeo com cara de dor, né? Quem gosta de gravar as coisas com cara de dor? E aí, eu falei pro Gia, cara, aguenta 20 minutos aí, vou descer na farmácia, aqui na sede do ICF, aqui em Alphaville. Vou descer, vou ali na farmácia, tomo um remédio e volto. Meu filho, eu tava ali, falei pro Raí, pensei até falar pra ele, vamos comigo, vamos trocando uma ideia até a farmácia, que dá 300 metros. E falei assim, pro Raí, não, fica aí, faz aquele e-mail lá, que ele tinha um e-mail pra preparar, né? E beleza, 20 minutos estou de volta, pra gravar. Lian, que ia gravar os vídeos, tinha acabado de chegar. Só que na hora que eu desci o elevador, eu falei, quer saber? A distância da farmácia e do Einstein, ali do nosso escritório, é a mesma. Deu ir pro hospital ou ir pra farmácia. Falei, eu vou no hospital. Falei, eles já dão uma olhada nisso aqui, porque me medicam, vai medicar da forma certa, passa dor e eu nem pago, né, que o plano de saúde paga. Então, em vez de descer pra farmácia, que dá 5 minutos, eu subi pro Einstein, a farmácia do lado direito do escritório, e o Einstein é reto. Tá? Dá a mesma distância. Em vez de ir pra farmácia, eu fui pro Einstein. Gente, é 5 minutos da distância. Eu cheguei no Einstein infartado.
A hora que eu apertei o botão ali do atendimento, né, da emergência, eu não tava sentindo tanto, eu senti um pouquinho assim. Coloquei dor no peito, aí aparece escrito as opções. Era nenhuma daquelas, eu coloquei nenhuma daquelas. Nisso, eu sou muito grato a toda a equipe do Einstein. Porque eles já vieram ali mesmo onde eu tava, apertando o botão. E já me pegaram, levaram lá, medi a pressão, deu 16/10. Eu nunca tive pressão alta na vida. Minha pressão é 11/7, 12/8, sempre. A hora que ele mediu, falou isso, eu falei, cara, tem coisa errada. Já vieram uns 8. Me colocaram e tira minha roupa, tudo muito rápido. Coloca um monte, eles têm os negócios de eletro, Bluetooth, né? Nem um fio, só põe os adesivos e você já transmite pra máquina. E aí, o médico, sei lá, isso levou 1 minuto, não tenho noção do tempo. E falou assim pra mim, você tá infartado. Eu falei, quê? Sua coronária tá 100% tomada. O outro falou, e é grave, e nós temos que te operar com urgência. Eu, como assim? Eu passei mensagem pra minha família no celular, mas eu só falei, tô com infarto e tô no Einstein. E eles já tomaram o celular de mim. Então a família também ficou toda preocupada, sem saber o que estava acontecendo, né? Minha esposa estava no cabeleireiro, saiu correndo, o cabelo tudo por fazer para vir. E aí eles chamaram a ambulância para me levar para o Morumbi para fazer no Einstein do Morumbi. E o que eles falaram é que se eu levasse 20 minutos a mais, não seria possível reverter. Eu teria ido a óbito. Então, é muito louco, né? Porque eu poderia pegar e falar, vamos fazer pelo menos um vídeo e vou na farmácia depois que vocês vão editando, na volta a gente faz os outros, né? Porque quando a gente grava vídeo, grava uns 15 lá. Mas não, eu falei assim, não vou gravar com cara de dor. E desci, só que ao invés de descer pra farmácia, eu falei pra eles que é pra farmácia, todo mundo tava achando que eu tava na farmácia. Eu fui pro hospital, né? E a pé, sozinho, tranquilo. Então, gente, observem os sinais. Observem os sinais. Eu não tinha dor. Ela era muito leve. E o que achei de diferente foi a hora que veio a dor do ouvido. Mas nunca imaginei que eu estava infartado. E se eu tivesse aqui em casa, onde eu tô agora, eu teria morrido. Porque em casa, eu acho que eu nem iria pro hospital. Sabe o que eu ia fazer? Pegar o aplicativo do Rap da farmácia e pedir pra farmácia entregar um remédio de dor aqui em casa pra mim. Quando a farmácia chegasse, eu já estaria morto. Então eu tava no lugar certo, que era no meu escritório. Meu escritório foi posicionado certo. Acredito que Deus, quando escolheu o escritório, Ele escolheu ali porque Ele já sabia que isso ia acontecer. E simplesmente atravessei a rua e estava lá. Então, meus irmãos, comecem a observar muito. Não só, né? Lógico, a gente fala de cuidar da saúde, cuidar das emoções, cuidar de tudo. Claro, isso é importante. Você tem que fazer isso. Nunca abra mão disso. Nunca. E os médicos falaram que eu só consegui sobreviver também pela musculatura que eu tenho, a minha capacidade cardíaca. Na segunda-feira, hoje é quarta, né? Na segunda, eu já fui na academia. Lá do Einstein. Agora eu não tô indo na Iron, né? Agora eu tenho que ir pra academia do Einstein. Então todo dia eu tenho que ir lá pro Morumbi. Porque a minha academia tem que ser acompanhada, série acompanhada com eles. Então segunda-feira eu fiz 30 minutos de bike e fiz perna, completo perna. Então eles acompanham e tem que ser dentro de um hospital. Porque se você passar qualquer coisa, você tá ali. Depois de 3 meses, continuo, mas aí não preciso ser dentro do hospital. Eu posso fazer, que o Einstein tem também o espaço deles lá no Jockey, posso fazer lá, por exemplo, toda a minha reabilitação. E a medicação é durante 1 ano que você tem que tomar. Gente, são muitas coisas assim que faz a gente pensar, porque sabe que uns dias antes, sei lá, uns 2 meses atrás, eu tava bravo com o plano de saúde. Nada contra o plano é maravilhoso.
O bravo era o seguinte, a gente nunca usa, né? Eu uso pros exames que eu faço. Então eu falei assim pra Raíssa, né? Falei, eu acho que eu vou mandar diminuir o plano. Porque a gente nunca vai ao hospital, né? O que a gente usa para plano é consulta, às vezes, e os exames que a gente faz todo dia. Faço exame todo mês, né? Mas exame, um plano mais barato cobre também, né? Você não precisa usar o plano mais top que a gente tem lá da Milwan, né? Que é a Einstein, que são todos esses hospitais bacanas, né? E aí, a Raíssa até concordou comigo, falou, vamos ver. Só que aí, tanta coisa no dia a dia do trabalho que a gente deixou isso pra lá. Gente, hoje eu sou grato, mas muito grato a Deus por ter desviado a minha atenção disso e colocado minha atenção nas outras coisas que eu tive nos últimos 2 meses. Então, e não levado pra frente a mudança do plano. Porque, gente, eu fui, assim, de uma agilidade tudo que fizeram. De uma rapidez, a transferência aqui do Einstein pro Einstein do Morumbi. 5 horas da tarde, com o trânsito de São Paulo. A gente levou 20 minutos. A gente chega lá, toda a estrutura já pronta, já montada. O atendimento que a gente teve, onde a gente viveu todos esses dias. Eu passar todos os dias com uma cirurgia tão grave dessa, com risco de vida, com zero dor. Só que é zero dor. Dor é da picadinha, o braço tá todo marcado, ó, tá tudo amarelão, né? Ó, todo marcado, que a cirurgia é por aqui, né? Isso aqui é o buraco do meu cateterismo. Foi aqui, ó. A marquinha do cateterismo é aqui. Não é no peito, não é nada disso. Né? Eles passam por aqui, pega a veia, desce e vai direto. Né? E faz toda a cirurgia. Então, zero dor, zero tudo. E isso, as enfermeiras, todo o cuidado que eles tiveram, as alimentações, né? Todo o cuidado, você escolhe sua alimentação pelo aplicativo, o cuidado que eles têm com você, toda roupa de cama, toalha, cobertor, é tudo novo. Eles pegam toda a roupa e jogam fora, ou você pode levar para casa. Eu trouxe, meus cachorrinhos estão tudo dormindo com cobertores do Einstein, porque uma vez que você usou, eles não usam mais, né? Você pode levar. Então foi um tratamento assim incrível que eles fizeram. E dias antes eu tava achando que não queria, né? Aquele plano mais porque nunca usava. Então Deus, ele sempre mostra pra gente assim as coisas importantes na nossa vida, pra gente não fazer pouco caso. E é muito importante você entender. A gente, quando é mentor, né? Nessa minha profissão que Deus deu, ela é surreal. Porque toda vez que eu tô atendendo alguém na mentoria, aí meus mentorados que estão assistindo agora podem até falar. Eu sempre procuro entender a visão dele, do mentorado, né? Do cliente. Eu sempre procuro entender as emoções dele, a cadeia de valores dele. E a partir do momento que eu entendo a visão, a cadeia de valores, as emoções dele, entendi isso, eu começo a entender, fazer testes nele, conversando, em termos de capacidade. De entender as competências e a capacidade que aquela pessoa tem. Às vezes ela tem muita competência, mas pouca capacidade. Às vezes ela tem muita capacidade e pouca competência, tá? Às vezes ela tem capacidade e competência, mas essa capacidade e competência choca numa cadeia de valor dela, tá? Então toda pessoa, né, que deseja ter sucesso e às vezes está travada, alguma dessas coisas ela está sofrendo, alguma dessas questões ela está tendo problema. E aí
eu sempre olho isso. Em seguida, aí a gente começa a conversa. Durante a conversa, eu faço muitas anotações. O que são essas anotações? São os sinais. São os sinais que eu percebo na pessoa, se essa é uma pessoa que vai ficar rica, se essa é uma pessoa, às vezes, que pode ter um divórcio, essa pessoa, às vezes, vai ter um problema com o sócio, essa pessoa, às vezes, o que ela está fazendo não é o que vai deixá-la feliz e com sucesso. São sinais que a gente começa a entender naquele cliente. Isso, quem me deixou assim foi a carreira de mentor. Foi a vida, né? 17 anos fazendo isso. Antes, eu não era assim tão analítico nesse sistema, eu era mais o executor. Antes de ser mentor, 17 anos atrás, antes disso. Antes dessa fase. E isso foi me levando para o quê? Poder ajudar as pessoas. Só que isso é incorporado na nossa vida também. Então, eu sendo o meu próprio mentor, muitas vezes eu olho quais são os sinais. E graças a isso, eu entendi os sinais e fui para o Einstein no momento adequado. E estou vivo graças a isso. Estou vivo graças a esses sinais. Graças a essa... Não é mais inteligência. Quando você passa por um processo desse, que nem meu filho falou assim para mim, pai, eu teria morrido porque eu jamais teria ido no hospital como você foi. A Raíssa, minha filha, que é louca do hospital, ela falou, pai, nem eu teria ido. Como você, que é uma pessoa que não gosta de hospital, essas coisas, foi. Eu falei, porque Deus ali na hora, ele pegou, o capetinha tava falando, farmácia. Vira à direita ali. Eu, não. Né? E é incrível que no nosso escritório tem duas saídas. A saída A, vamos dizer assim, que é a saída que eu uso 99% das vezes, ela sai direto para o caminho da farmácia. A saída B, que eu uso 1% das vezes, é a que sai sentido Einstein. E a hora que eu desci ali é natural eu virar a minha esquerdinha para sair lá pro caminho da farmácia, que é onde eu saio para ir pro dentista, que é onde eu saio para fazer tudo, praticamente. Então, na hora que eu desci ali, eu olhei para a rapaziada da recepção, e aí, pessoal? E tinha assim umas duas pessoas na minha frente, né? Eu peguei e olhei assim, não, eu vou sair pro lado de cá hoje. Só que daí eu estaria me distanciando da farmácia e fica mais fácil pro Einstein. Então, todos os sinais, todos os caminhos me conduziram àquilo. E aí o que você entende é Deus, né? Deus olhar por você e fazer... E, gente, assim, era zero a chance, porque eu tinha ali que gravar os vídeos, isso era 4 horas da tarde, eu tinha que gravar os vídeos. Às 6 horas eu tinha um atendimento de mentoria para fazer, né? E às 8 eu tinha o evento online do Rota e do nosso clube de negócios. Então era um dia que eu ficava ali até às 10 da noite. E tudo programado certinho. Por isso, gente. Aqui, ó. Não desgruda da palavra de Deus. Não desgruda da palavra de Deus, porque ela é importante. Outra coisa que eu percebi muito nesses dias é o quanto eu sou amado por Deus e por pessoas, por família. A minha irmã passou um dia inteiro comigo. As mensagens, os médicos não deixavam eu ficar com o celular por causa de emoção, né? Você machucou o coração, nem posso. Fazendo essa live aqui, ele falou, ó, pega leve pra gente não se emocionar muito. Então, o quanto a gente é amado e o quanto as pessoas, cada mensagem linda que a gente recebe, o amor, o carinho de muitas pessoas, isso é algo que mexe com a gente. A minha esposa ficou 24 horas, os 5 dias comigo ali dentro,
sem sair 1 minuto do lado. Então, meus filhos viajaram para vir para cá. Raí e Raíssa me levaram os donuts lá para comer. E a coisa é incrível, né, cara? Porque uma das minhas grandes paixões é São Paulo Futebol Clube. E Deus me colocou num quarto que a vista, a hora que abria a janela, era para a arquibancada do Morumbi. Então, até isso, Ele cuidou de mim. Em todos os aspectos, até das coisas que eu gosto. Né? Até os médicos que vinham, cara, eles falavam muito de esporte. O cardiologista que me operou, Dr. Rodrigo, ele é cardiologista do esporte, cara. E eu fui por uma emergência. Eu não fui escolhendo um médico. É quem tava lá. Mas lógico, você foi no Einstein, então você tem os melhores, né? Então, é muito forte tudo isso. Mas cuidem da saúde. Eu vi no grupo do Mastermind que eu faço parte, que o líder do Mastermind colocou, gente, o Navarro que cuida tanto, ele teve isso. Então ele exigiu, esse líder do Mastermind, ele exigiu que todos os membros do Mastermind fizessem check-up. Fossem fazer todos os exames e cuidar. Ele falou assim, porque se vocês morrer não tem nem como reclamar, mas se acontecerem alguma coisa, se acontecer alguma coisa na vida de vocês, não culpem ninguém, ele falou. Porque se acontece com o Navarro, muito mais pode acontecer com quem não se cuida. Então, cuidem da saúde física, da saúde emocional, da saúde financeira, porque boa parte dos problemas que eu vejo nas pessoas é as finanças, que ela acaba destruindo a vida, né, da pessoa, e o emocional vai embora, e aí surge uma série de coisas. Outra, você tem que ter dinheiro. Porque a gente sem dinheiro, a gente não é nada. Eu fui comprar os remédios agora, peguei a receita, fui ali na farmácia. Sabe o que deu? R$768. Né? Então, você tem que cuidar da sua vida financeira. Porque eu tenho certeza de uma coisa, se eu não tivesse dinheiro, eu não estaria vivo agora não. Porque do jeito que foi, com a velocidade que eles agiram, não vou falar nem que o hospital público não ia fazer isso. Muito hospital mais simples não ia conseguir agir no tempo, na velocidade que eles agiram. Eles iniciaram uma cirurgia num hospital, terminaram em outro. Então, é algo absurdo, né? O cuidado dentro da ambulância que me leva... É louco. Então isso, a gente tem que olhar e agradecer muito a Deus e entender que se eu não tivesse dinheiro, eu não estaria aqui falando com vocês agora. Não estaria. Tá? Eu não estaria. Isso é certo. Seria impossível isso acontecer. Então eu sou muito grato a Deus por Ele me dar essas condições de poder passar por isso. E eu falo muito pra vocês. Lutem, é o nosso personal ali, o Rafa. Lutem muito, cara. Lutem muito. E tenham algumas coisas da vida que lá no coach financeiro você aprende, a gente fala da seguridade. A seguridade, você não pode abrir mão nunca da sua vida. A seguridade é o quê? É você ter um bom plano de saúde. É você ter um bom seguro de vida. É você ter um plano de aposentadoria top. É você ter uma segurança estrutural da sua vida. Estrutural da sua vida.
E cuidado, gente, com as vaidades da vida. Porque eu moro na Terra, Alphaville é a Babilônia. Né? Alphaville é a Babilônia. É a terra do pecado, é a terra da vaidade, é a terra do querer aparecer as coisas, né? E os médicos aqui, muitos são assim também. Eles olham muito a parte de fora e não olham a estrutura. Então tem médico aqui que tá matando as pessoas com testosterona, com um monte de hormônio que estão dando por causa de beleza, por causa de vaidade, né? Mas aí eles mostram as pessoas ficando mais bonitas, mas ele mostra quantos cateterismos ele já provocou. Ele mostra quantas mortes ele já provocou por irresponsabilidade. Aí tá cheio de médico assim, aqui em Alphaville. Então aqui é a Babilônia. E é o que o meu médico falou. Para eles, cardiologistas, os endócrinos de hoje, ditos endócrinos, são quase que inimigos deles. Porque eles falam uma coisa e os caras dizem, faz exame, faz. Mas o dinheiro tá falando mais alto para esses caras, né? E o que acontece na maioria das vezes? As pessoas, porque tudo isso é caro, acabam se automedicando, elas acabam se colocando hormônio aí de forma ilegal, e aí depois é um preço altíssimo que você vai pagar na sua vida. Então, nada vale a saúde. Você não pode fazer nada que coloque em risco a sua saúde. A sua vaidade tem que ser a sua estrutura e não a parte de fora. Tem gente que parece lindo, mas é podre por dentro. Você tem que olhar a sua estrutura interna, olhar a sua estrutura emocional, olhar a sua alma, porque aí é que está a felicidade. Nenhum corpo musculoso, uma face cheia de ajustes aí, vale uma alma vazia. Então, tenho certeza disso, tá? Tenho certeza disso. Eu já falo sobre isso há muito tempo. Nunca esperei que acontecesse na minha vida porque eu sempre cuidei e vou continuar cuidando. Agora de uma forma um pouco diferente, porque foi gerado no meu coração um problema que foi provocado e que antes não tinha, mas que agora eu vou ter que conviver com isso pro resto da minha vida. Então, aprendam a lidar com o que está na palavra de Deus. A gente é muito bobo e quer sair fora do que está escrito na palavra de Deus. Se a gente seguir o que a palavra fala, o que os princípios falam, tudo muda, cara. Tudo na nossa vida fica bom, fica leve, fica agradável. E essa estrutura dá pra gente mudar. Na terça-feira, que foi ontem, né, teríamos evento em Campinas. E o médico não deixou, mas está tudo bem. Eu adiei pro dia 3. Aí, galera de Campinas, região, mesmo se você não é de Campinas, vai lá. Só você entrar aí no meu Instagram, faz a inscrição, é gratuito. Porque eu tenho certeza que Deus vai trazer novas revelações. Eu tenho certeza que Deus permitiu, porque eu tenho coisas maiores para fazer. E muitas pessoas, né? A gente transforma milhares de vidas em milionárias todos os anos. Milhares de vidas. E eu tenho certeza que esse número agora vai ser muito maior, né? Vai ser muito maior. Então, corram, vão lá. E a partir de sábado já estou atendendo mentoria também. Tá? Então a galerinha que essa semana eu ia atender, não vou atender porque eu vou me emocionar, vou querer deixar você rico mais rápido. Aí médico não quer emoções fortes essa semana, ainda bem que São Paulo não joga, né? Então, a gente vai continuar
A partir de sábado já teremos os atendimentos, tá? Então você que quer participar dessa, manda aí, eu quero, no Whats, quer participar dessa mentoria, para a gente ter uma transformação de vida, entender os seus sinais da riqueza, manda aí, eu quero, no Whats, 997659057. Tá? Manda eu quero lá. E como vai ser bem bacana, né? Algumas viagens que ia fazer eu mudei. Eu vou ficar mais tempo aqui. Outras não mudei. Essa semana, para todos vocês que estão aí na live, para todos vocês que mandaram mensagem para mim, eu vou fazer um bônus extra para minha mentoria. Para você que quer mudar de vida, você que quer ter uma verdadeira transformação, manda o eu quero agora no meu WhatsApp com o Lucas, 12997659057. Manda o eu quero. Porque a gente vai te atender agora a partir de sábado, que é o dia que eu estou liberado, e você vai ter uma condição especial. Vai ter uma condição especial porque o meu vídeo do post que eu fiz tá passando de 500 mil pessoas que viram. De 500 mil mensagens que viram. Então manda agora, nesse WhatsApp aí, por favor. Manda agora, tá? Nesse WhatsApp, eu quero, que eu vou te dar um bônus especial, que é uma forma de agradecer a todas essas mensagens que eu tô recebendo. E eu já vou começar a te atender a partir do sábado, né? Então, com certeza, tá? Esse milagre que Deus operou na minha vida, eu quero ver milagres de Deus sendo operado na sua vida também. Mas para isso a gente tem que entender sinais. E eu quero entender seus sinais vitais da riqueza. Tá? E eu vejo, né, ali no hospital, 5 dias. Fiquei 3 dias e meio na UTI, cara. Né? A gente percebe muitas coisas. E como Deus me deu o dom do dinheiro, me deu o dom de levar as pessoas para uma riqueza, tudo que eu vejo de experiência, seja na vida, na emoção, no relacionamento, no esporte, no futebol, no basquete, na academia, eu busco entender sinais e eu busco entender processos, mas como que aquilo pode intensificar na nossa vida produtiva, na nossa vida empreendedora, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. E eu vi muitas coisas que Deus me mostrou, não só para minha vida, que com certeza nunca mais será a mesma, mas principalmente na vida dos meus mentorados. Porque de uma coisa eu tenho certeza, muitos mentorados que eu tenho são muito mais ricos que eu, mas chegaram muito mais pobres que eu. Deus me deu uma unção, Deus me ungiu para transformar pessoas. E com certeza uma nova técnica, uma nova mentalidade, uma nova método que ele vem fazendo na minha vida e que era necessário eu ver de uma outra forma, porque dentro do normal a gente estava vendo todos os dias. Então, vamos. A Raquel lá planeja, mas não consegue executar, tá? É o que eu falei no começo da live. A gente tem as questões de valores, que a gente tem muito forte. A gente tem ideias, a gente tem desejos, tá? A gente tem competências e capacidades. Então, às vezes a pessoa tem muita competência, mas não tem capacidade. Então, quando eu tenho muita competência, sei muita coisa, tenho muito conhecimento, mas me falta, às vezes, capacidade de execução.
Às vezes eu tenho competências e tenho capacidades, porém entra em conflito com a minha rede de valores. Então, quando uma pessoa inteligente, um empreendedor, um profissional liberal, não importa de qual profissão, a pessoa estudou, uma pessoa já é elite, já é uma pessoa diferenciada. E ela não prospera, não está prosperando, é que está tendo o conflito, né? A gente tem que entender esses sinais para arrumar, colocar um estente aí. Gente, então eu vou fazer essa campanha agora. Pensei agora, durante a live com vocês, por muitas mensagens aí que vocês mandaram. Chama aí nesse WhatsApp, escreve eu quero. Vai ser uma condição especial, devido à minha condição especial, devido à graça que Deus me deu, devido à nova oportunidade que Deus está me dando de vida. Então eu vou trazer para vocês um bônus mega especial, seja num treinamento ou seja na mentoria. É só você chamar aí que eles vão entender o momento certo que você tá para ver o que faz mais sentido para você. Chama aí o Luquinha agora e escreve eu quero, porque quando você escreve eu quero vai saber que é exatamente desse momento que a gente está vivendo juntos aqui, tá? No 12 99 765 9057. Deus abençoe vocês. Falei 46 minutos. Falei que ia falar só 20. Acabei exagerando. Depois tem mais. Beijo. Deus abençoe, gente. Valeu. Obrigado por tudo, hein? Carinho.